A fibromialgia ela é tratada de uma forma multidisciplinar, tá? Então a gente aborda, né? Lógico que, tá? O paciente ele vai sempre ter um canal que está mais desregulado, tá? Isso sempre tem. E automaticamente, a partir daquilo ali, você já começa a entrar com o paciente, mas você tem que promover uma mudança de vida total na fibromialgia. Mas trata, normal. Você tem que tratar a parte mecânica, tratar a parte emocional, ele mudar a parte alimentar, mudar a nível de estresse, né? Então, aprender a controlar o estresse, ele vai ter que dormir melhor, né? Então, tudo isso vem um conjunto de profissionais. Tá? Então, eu, como fisioterapeuta, a minha competência é trabalhar a parte mecânica daquele paciente. Estamos começando mais um Metamorfose. Eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. E hoje é o nosso 50º episódio, episódio número 50. E nada mais especial do que iniciar num cenário novo e com um convidado muito especial também, né? Que eu vou apresentar para vocês agora. Quero agradecer a cada um de vocês aí que está sempre comentando no nosso Instagram, deixando sempre uma mensagem ali, para a gente estar sempre continuando com essa motivação aí. Quero pedir a você que não é inscrito no canal, se inscrever, porque eu estava vendo na plataforma lá, 88% das pessoas que assistem o nosso conteúdo não é inscrito. Então eu preciso da sua inscrição. Falta pouquinho para a gente chegar em 3 mil inscritos. E a nossa meta é 5 mil inscritos. E eu conto com você aí, tá bom? E o nosso convidado de hoje, ele é fisioterapeuta e osteopata. É isso, né, doutor? Isso aí. Eu estou aqui hoje com o doutor Leandro Guedes. Doutor, muito obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Eu agradeço o convite, é uma honra estar aí. É uma honra participar desse 50º episódio e estar inaugurando esse cenário aqui. Seja muito bem-vindo, viu, Leandro? Que bom. Ô, Leandro, todo convidado nosso aqui, a gente presenteia com os produtos da Vivimar Alimentos, que é um dos patrocinadores do nosso programa. Já ouviu falar na Vivimar, Leandro? Já ouvi falar. Esse aqui deixa eu ver o que você está dando aqui hoje, filezinho de coxa, temperado. Você cozinha, Leandro? Faça um churrasco. Então tá bom. Essa aqui é a coxa pilão. Não é o forte a cozinha, não. E essa aqui é a tulipinha temperada. Perfeito. Certinho? Certinho, muito obrigado. E eu vou guardar aqui para você, que os outros falam assim, Marcelo, você dá para os seus convidados, depois você toma. Não, eles levam embora, gente. Vocês podem ficar tranquilos, né, Leandro? Isso. Vai levar, depois eu falo, se leva não. Ô, Leandro, é o Leandro Guedes, né? Não é parente do Paulo Guedes, ministro da Economia, não, né? Esse não. Ô, Leandro, e você é fisioterapeuta osteopata? Isso, aham. O que é osteopata? Osteopatia é uma especialidade da fisioterapia, né? Uma especialidade é uma técnica de terapia manual. Não é todo fisioterapeuta que é osteopata, não. não. É todo fisioterapeuta que é osteopata. Você tem que fazer a especialização em osteopatia, né? E a especialização hoje, né? Algumas escolas fazem ela, né? São reconhecidas, tudo. E é desde 2001, né? É uma especialidade reconhecida. É nova, né? Não, no Brasil, e no Brasil é só o fisioterapeuta que pode fazer ela. Tá? E o que é? Mexe com o quê? A osteopatia é uma técnica de terapia manual. Tá? Essa técnica de terapia manual ela tem uma avaliação e um tratamento, né, baseado dentro dos sistemas de complexidade. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esses sistemas, né, o que é um sistema de complexidade, um sistema linear. E a osteopatia ela se baseia na avaliação e tratamento manual, né, dessa parte, sem medicamento, sem nada. Ô, Leandro, você é de Guaíra mesmo? Sou de Guaíra. Família mesmo? Só fui para Barretos para nascer. Você nasceu em Barretos. Mas foi nascer. Nasci e voltei. No meu RG lá tá natural de Barretos, né? Mas só fui para nascer e já voltei já. E você é filho de único, não? Sou filho único, né? Filho único, neto único por um lado também, pelo lado do meu pai. Então a família ali é pequenininha. Você não tem muita característica de filho único, não, porque você é bem... Filho único é meio mimado, eu falo por causa do meu menino. Falei pra minha mulher, a gente precisa arrumar um logo, porque... Senão fica muito mimado. Não, filho único. Minha mãe não mimou muito, não. Quem mimou foi a avó. A avó mima até hoje. Minha mãe tirava os mimos. A avó até hoje. Mima. Sua mãe quis arrumar serviço pra você cedinho, não foi? Quis arrumar serviço pra mim cedo. Quantos anos você começou a trabalhar? Não vai ficar na rua, não. Tá ficando muito na rua jogando bola aí, fazendo as coisas. Acho que uns 11, 12 anos por aí, né? Você foi trabalhando aqui? A minha mãe me colocou pra vender gás, cara. Que legal. Ela via, na época, né? Eu tava falando com você antes, lá em Guaíra tinha aqueles caminhãozinhos que
saía vendendo gás na rua, né? Isso em 2000, 2001, por aí. E aí colocava 3, 4 moleques nesse caminhãozinho, parava no quarteirão, e aí os meninos saíam batendo palma nas casas e batia palma e, você quer comprar gás? Quer comprar gás? E aí quando vendia um gás, né? Uma pequena, né? Bem pequena porcentagem daquele gás vinha pra gente. Dava pra comer uma bala, não? Era quase. Não, naquela época ainda dava pra chupar uma bala. Era bom. Ainda dava pra chupar uma bala. Mas aí, e logo depois, né? Nessa questão aí de trabalho aí, logo depois meu tio tem um comércio de pneus e ele já me chamou para trabalhar lá, ele viu e falou, nossa... Trabalhar como vendedor? Esse menino tá vendendo gás aí, deixa eu tirar ele da venda do gás e colocar ele para outro lugar. E, não, eu fui trabalhar lá na questão de mão de obra mesmo, sabe? Fui trabalhar riscando pneu, consertando câmara de ar, né? Chegava o caminhão para descarregar, a gente descarregava, mas eu ficava lá, eu tinha um trabalho eu estudava meio período e ficava no trabalho mais meio período. Minha mãe falava que eu ficava muito na rua e não queria isso, não. E você era um bom aluno? Eu era. Eu era, assim, até ali minha 6ª, 7ª série, eu sempre fui um bom aluno, né? E depois vai entrando ali a adolescência e a gente vai desprendendo um pouquinho. Isso é normal, né, Leandro? Mas eu sempre mantive o meu ritmo ali. Eu sempre mantive o meu ritmo dentro da escola, né? E o que te levou a escolher fisioterapia? Porque você falou, você trabalhou de pneu há quanto tempo? Porque talvez... eu trabalhei no gás poucos meses ali, mas depois eu já fui pro pneu. Então, praticamente assim... Né, no comércio de pneus, praticamente meus 12 até os meus 17 anos para entrar na faculdade eu trabalhei lá. Nossa, então quer dizer que sua referência era um comércio? Era um comércio de pneu, né, tudo, mas ali eu tive certeza de que aquilo ali eu não queria fazer. Ah, que legal. Queria fazer outra coisa. Por isso que a gente tem que fazer as coisas para saber o que não quer também, né? Sim. E desde assim, dos meus 14, 15 anos, né, eu gostava de malhar, né, eu entrei na academia com 14 anos e gostava dessa questão do corpo, assim, de como o organismo funcionava, né? E me encontrei na época de prestar vestibular. Tinha um amigo meu, né? Tem um amigo meu que ele é fisioterapeuta. E a gente conversava muito. Um dia ele me explicou, ele chegou a dar uma palestra de profissões na escola que eu estudava. E nisso foi me encantando. Ele é bem mais velho que eu sei, então. Ele é bem mais velho. E nisso foi me encantando. Né? Inclusive, eu tinha esse amigo que a gente jogava vôlei junto. E ele era mais velho, mas a gente jogava vôlei junto. Então, conhecia ele, a gente batia um papo de vez em quando. E ele foi dar um dia uma palestra de vocações, né? Lá na escola. E se entusiasmou. Fui me entusiasmando, fui gostando, né? Gostava desse negócio de exercício, academia. E falei, poxa, eu vou tentar a fisioterapia, né? E aí, dentro da fisioterapia, comecei a faculdade, eu tive no primeiro ano, aquela questão assim, nossa, eu gostei muito, né? Eu gostava, eu estudava o meu básico ali, né? Mas aí quando você começa a fazer algo que você curte mesmo, né? Que você gosta, e você começa a estudar mais aquilo ali, você estuda porque você está querendo ganhar conhecimento, né? Igual eu lembro que primeiro ano tinha aula de anatomia, a aula da semana que vem eu já estava lendo hoje. Que legal, cara. Isso estava acontecendo. Né? Então fui gostando muito. E até que eu me encantei e falei assim, não, eu quero dar aula. Né? Eu tinha essa... Que legal. Falei assim, eu quero dar aula. Né? E fui indo. Até que terminei o primeiro ano da faculdade. Segundo ano, abri a questão de monitorias. Né? As monitorias era um aluno que era mais graduado, no caso eu estava no segundo ano. Um ano a mais. E a gente acompanhava os alunos do primeiro ano. Então, como eu gostava de estudar, para mim ele era tranquilo, né? Eu estava ali para estudar, fui morar na cidade onde eu fazia faculdade. Onde você fez faculdade? Batatais. No Centro Universitário Claretiano. Na nossa região aqui é uma faculdade bem referência na fisioterapia. Então aí, dentro disso tudo, no segundo ano eu prestei uma prova de monitoria e passei de monitoria de anatomia, né? E eu falei, poxa, estou dentro do que eu gosto aqui, né? Explicar pro pessoal tudo. Por mais que eu sempre fui tímido, né? Mas ali, cara a cara, assim, eu gostava de explicar pro pessoal. Então eu ia dando a aula ali para a turma do primeiro ano, né? E no terceiro, participava de projetos também dentro da faculdade, né? Tinha projetos de fisioterapia desportiva, eu também participava. Então, tudo que estava ali eu ia abraçando até para mim testar o que eu iria gostar ou não, né? Que área porque que eu ia também fazer. tem um punhado de área, no caso. Tem. É igual igual a medicina, igual a administração, tudo tem um leque, né? Fisioterapia tem muitas áreas. Hoje para você ter ideia, tem fisioterapeuta que é perito judicial. Entende? Então tem fisioterapeuta... Pra falar que o cara não tá doente, tipo assim? Sim. Tem fisioterapeuta que hoje trabalha como perito. Né? Então tem inúmeras áreas. Fisioterapia na parte da ginecologia, fisioterapia no esporte, que é o básico, que todo mundo conhece aí. Mas tem várias áreas da físio, né?
E Então, eu ia te fazer uma pergunta Então, se teve algum momento que você achou que, pelo jeito, esse entusiasmo, esse amor pelo negócio, você já teve, hora nenhuma, você teve dúvida, né? Não. Não. Depois que eu entrei na Que legal, faculdade né, ali, e aí você vai vendo coisas que você gosta, estudando algo que você gosta, realmente você vai levando de uma coisa assim, sem nem ser penoso. Uhum. Mas lógico que tinha uma disciplina ou outra que dentro da faz faculdade parte. você fala, poxa, isso aí não curto muito, né? E ali você já vai selecionando. Para terminar. Aí no terceiro ano, né, eu tive uma palestra tinha como se fosse uma série de palestras, né, uma semana lá que era só palestras e aí a gente tinha que acompanhar, chamava Projeto de Iniciação Científica isso, né? Então você tinha que ir acompanhar essas palestras. E teve uma palestra de osteopatia, foi um osteopata lá. E quando o cara falou daquilo, poxa, eu me encantei. Falei, é isso que eu quero fazer. Que legal. Quero deixar de ter essa ideia de dar aula. Então no começo você queria ser era professor. Você falou, vou fazer para mim dar aula. A osteopatia te entrei pegou. na faculdade e falei, pô, gostei disso aqui, né? Queria dar até uma aula, né, disso. Mas aí entrou a questão aí da osteopatia e me encantei. Que legal. Me encantei bastante. E surgiu a oportunidade de, no início do quarto ano, começar um curso de osteopatia, né? Na cidade do lado ali de Batatais. Então eu comecei, cara. Eu podia fazer, né? Porque a osteopatia é uma formação mais longa. Né? Hoje aí, se eu não me engano, são 5 anos. Na minha época eram 4, né? Mas hoje são 5 anos. Então são 5 partes aí, dividido em 5 partes, né? Mas na minha época foram 4 anos. Então era uma formação mais longa. Então a gente podia ali no quarto ano já começar paralelo, né? Ô Leandro, e uma coisa que a gente não aprende na faculdade, que eu acho que é um dos mais importantes, que muita gente acaba de formar e não sabe o que fazer, é você empreender no seu negócio, né? Sim. Porque você é fisioterapeuta, formou com paixão, aprendeu osteopatia, viu? Falou, vou seguir por esse caminho. E muita gente não tem muita habilidade e não tem nenhum tipo de onde buscar o conhecimento. Na faculdade não tinha. Não. Como que foi você falar assim, agora eu vou seguir por esse caminho, vou empreender no sentido de eu exercer isso aqui e eu vou ter que captar cliente, vou ter que vender? Como que foi esse início aí? Isso foi até uma questão de aprendizado ali na prática, no campo de batalha, né? Porque na faculdade a gente sai muito cru disso, né? Porque nós não temos mesmo, né? Pelo menos na minha época não tinha, creio que agora não tem, também. né? Uma disciplina voltada até a como assim, ó, como você pode precificar o seu negócio, como você tem que lidar com o consultório, se você for para o consultório, né? Foi o meu caso, que a gente foi para o consultório. Então não tem essa parte prática, né? Essa parte de empreender dentro da fisioterapia. E toda a área, né? Até da área da saúde, nós temos que aprender essa questão de empreender, né? E isso foi com a prática mesmo. E então, como que foi o início? O início foi justamente até o que eu ia comentar com você. Essa questão da osteopatia, né? Como eu fiz o primeiro ano ali, já terminando o meu último ano de faculdade, né? Eu saí, eu falei, poxa, eu tenho que trabalhar, né? E não tinha nada, cara. Tem nada, que trabalhar. Nada. Falei, pô, agora tem que ir, né? E o que aconteceu? Primeira coisa, eu falei assim, eu vou procurar essa questão de plano de saúde, no que eu vou fazer. E hoje, né, até uma coisa que eu falo, muita coisa que hoje eu tenho em mente, né, eu leio tudo, eu já praticava lá de forma assim, sem inconsciente, né? Então eu falei, vou procurar um plano de saúde, né? Fui procurar um plano de saúde. A hora que o cara me falou assim, os valores, né, que eles pagavam para nós assim por sessão, eu falei, cara, não é possível. Vou vender gás. Formei para isso. Lembrei da época do gás. Falei assim, eu formei para isso, né, cara? E eu acho assim, né? Que lógico, cada um tem o seu valor, mas eu falava assim, cara, esse não é o meu valor. Legal isso. Eu não quero cobrar isso, né? Falar assim, eu vou ter uma responsabilidade, né? Em tratar outro ser humano, né? Tem todo o meu conhecimento que tá vindo por trás disso. Isso foi oneroso, né? E falei, eu não vou me sujeitar a isso, né? Se for para mim me sujeitar a isso, eu vou fazer outra coisa. Ficou meio revoltado mesmo, né? Fiquei, falei, poxa, não vou. Mas aí eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu tô com o meu primeiro ano de osteopatia terminando, né? É depois de formado? Eu comecei meio que assim, né? No último ano meu de faculdade, né? Como a osteopatia era uma coisa mais longa, né? Você poderia começar ali dentro do último ano de faculdade e a gente começava e ia já fazendo curso, né? Eu falei, pô, tô com a minha formação, né?
tenho a minha experiência ali de pelo menos fisiologia, anatomia, tudo, né? A experiência que eu tive, tudo dentro da prática ali da escola, porque o último ano nosso é tudo estágio, né? Mas realmente você sai assim, cara, cru de tudo, né? Você teve várias disciplinas e você sabe um pouquinho de cada coisa. E aí eu estava começando a aprofundar mais na osteopatia, avançando tudo, só que eu tinha só a primeira parte dela, que é a parte que fala estrutural, né? Que é a questão, assim, realmente de parte mecânica, né? Articulações, né? Ossos, parte muscular, miofacial, né? Tudo isso. Então tinha isso, mas eu falei, eu vou começar com isso, né? E comecei, cara. Falei assim, eu vou fazer o seguinte, vou comprar uma maca, né? Que não tinha muita coisa, né? Falei, eu vou comprar uma maca portátil, né? Aluguei uma sala, por aí. Eu tinha uma motinha que a minha mãe tinha me dado para ir na faculdade e voltar, né? Legal. No meu último ano, né? Eu falei, vou vender essa motinha e montar isso aqui, né? Empreender mesmo. E montar isso aqui. Comecei. E aí comprei uma maca portátil, você dobrava ela assim. Eu falei, eu vou comprar uma portátil porque se eu tiver que fazer um atendimento domiciliar, alguma coisa assim, que surgir, né? Eu coloco ela dentro do carro e vou, né? E aí, a hora que eu estiver na clínica, eu deixo lá na clínica. E comecei, né? Falei, vou começar. Aí vem aquele conhecido, né? Ô, você faz? Faz, né? E comecei cobrando um valor assim, era maior do que o plano, né? Mas não era um valor tão cheio. Falei, pô, tô começando agora, né? Então eu vou conhecer o setor, vou ver o que tá fazendo. E comecei, né? E fui, começava a atender um parente aqui, outro ali. Tinha dia que eu ia lá no consultório, né? E ficava lá, assim, estudando, lendo, mas tinha dia que não tinha paciente nenhum. No início. Tinha dia de nenhum. Tinha dia de nenhum. Começo é difícil, né, Leandro? Aí até que fiz propaganda, tinha propaganda em jornal, né? Então você colocava propaganda no jornal. E aí, então você não pegou na época da internet, não, né? Tinha que dar os pulos mesmo. Tinha que dar os pulos. Então, assim, você tinha que colocar uma propaganda no jornal. Aí o pessoal começava a te ver. E aí, o que aconteceu? Começa um paciente ir, né? Que não é seu parente. Aí vai. Eu lembro que o meu primeiro paciente que chegou lá mesmo e falou, não, eu vou tratar com você, era um paciente domiciliar. E depois desse paciente eu fiquei com ele por anos e anos, assim, sabe? E fui. Aí dessa paciente começa a indicar para um outro. É o boca a boca. E aquele começa a indicar para o outro, começa a indicar para o outro. E logo, assim, a minha agenda já foi começando, eu não tinha dias parados. Quando que você começou a sentir isso aí? Você fala essa questão? Porque o pessoal, quem não sabe, que isso aqui chega em muita gente. O Leandro, se você precisar, é o trem mais difícil, porque o rapaz tem a agenda lotada, né, Leandro? Hoje você é o cara mais... Um mês e meio, dois, às vezes. Você é o cara da fisioterapia. Inclusive, eu sou paciente seu também, eu sei que você... Sim. E eu falo assim, até chegar nesse ponto do ápice, você foi vendo essa graduação. Do ápice foi. É. Por exemplo, para te falar assim, que eu fui começar a ter lucro, falar, nossa, a coisa está começando a me dar um lucro, né, por mês. Aí isso aí foi quase depois de uns 6, 7 meses. Aí para algo vir mesmo com consistência, aí foram anos. Mas com 7 meses, quer dizer que nesse momento você não pensou em desistir, não, Leandro? Não. Mesmo quando você ficava lá no consultório, não tinha ninguém? Não pensei em desistir. Não. Que legal, nesse cara. momento não, porque ali eu estava fazendo uma coisa que eu gostava, né? E chegou um ponto que eu comecei a cobrar um valor assim, que eu achava justo na época, né? Pelo conhecimento que eu tinha, por tudo que eu tinha empregado, era o que eu tinha na época ali. Então eu comecei. Mas aí, né? Conforme você vai adquirindo mais conhecimento, né? E vai aumentando, aí você vai subindo também tanto a sua qualidade, né? Quanto você vai subindo o seu valor também. Mas você vai ter que agregar isso. Tá certo. Os casos que você, no início e hoje, é o mesmo tipo de pessoa que te procura com as mesmas dor, com os mesmos problemas? Não, isso como tem que uma é evolução, isso? sabe? Como que é? Tem uma evolução minha, né? Eu falo assim, pessoal. Tudo que eu fiz, né? De curso, de tudo, isso me gerou uma evolução pessoal. Sim. Junto com isso, né? Eu acredito muito na questão assim, tudo vem para você na hora certa, na hora que tem que vir, sabe? E junto com isso, tudo veio vindo, né? De acordo com a minha evolução. Então, quanto mais eu fui evoluindo, mais os casos também foram evoluindo. Específico, né? mais... Foram ficando mais específicos. E hoje eu trato, né? De situações, né? De disfunções que eu nunca imaginei que eu ia tratar quando eu formei ali e estava fazendo meus primeiros tratamentos. E também, né? Nunca imaginei que eu ia chegar num grau, né? Hoje que eu chego, de conseguir orientar um paciente a realmente, né? O seu tema do podcast aí, a ter uma metamorfose, cara. Uma metamorfose diária. Tem tudo a ver com o seu programa, com o seu trabalho, né? Incentiva a metamorfose diária do paciente. O paciente precisa disso. Então... Leandro, deve ser gratificante você ver o cara chegar com dor e ter um processo de... né? E você vai...
com o seu trabalho, você vê que você traz uma vida melhor para a pessoa, sim, né? Sim, Você você vê melhora a isso. qualidade de vida, é gratificante. Isso é muito gratificante. E os mitos? Igual tem muita gente que chega lá para você lá e fala, eu não posso fazer isso, tô com dor. O que o pessoal erra muito nisso? Sim. Assim, ó, aí a gente tem que entrar numa questão, vou conversar com você um pouquinho da questão de como a gente lidar, né, dentro do consultório, assim, Isso. até uma questão avaliativa, né, e uma questão de dores, né, só dando uma pincelada nisso aí para vocês entenderem melhor. Que é o seguinte, nós temos pacientes, né, na verdade, visões, né, Aham. hoje, de duas formas, tá? Não tem nenhuma que é totalmente certa, outra totalmente errada. É aplicado de acordo com o contexto, tá? Então, a gente tem hoje uma visão, né, linear sobre a causa ali, né, da pessoa. O que é essa visão linear? Né? É uma visão já mais antiga, né, que em alguns casos hoje ainda encaixam, mas que já não estão encaixando em todos mais. Porque antes tinha uma visão assim. O maior exemplo para mim te dar. Né? Você está sentado aí na cadeira numa certa postura. O que uma visão linear vai te... torto, né? Não. O que uma visão linear, né, de uma avaliação, você enxergar o paciente, né, você ter um método linear ali avaliativo. Né? O que isso vai fazer? É assim, ó, o Marcelo está de tal jeito, sentado de tal forma, e as causas das dores dele é por causa dessa posição que ele está sentado. Né? Então leva, né, como diz aí, apenas um fator em consideração. Entendi. Entendeu? Só É aquela postura. causa e efeito. Entendi. Não, só sua postura. Entendeu? Seu problema é sua postura. É como a mesma coisa hoje chega... hoje as pessoas têm justamente esse mito, né? Eu tenho escoliose. Entendeu? Mas não é causa e efeito. Sabe? A escoliose não é que você tem dor por causa da sua escoliose. Sabe? E hoje, na visão da complexidade, muda muito. Né? Então, o que a gente entende hoje como complexo, né? Dentro dessa visão, desse método avaliativo? Né? Nós levamos em consideração o paciente em todas as esferas dele. Né? Então, a esfera biológica mesmo, né? Social, psíquica. Tá? Olha que coisa doida. Quem pensava isso antigamente? Não existe, né? Sim. E psíquica, né? E hoje, se você for ver, até o pensamento espiritual, religioso do paciente também é levado em conta tudo, né? Então, isso tudo, né, nos leva para uma avaliação de sistemas complexos. Psíquica, desculpa de coisa, mas ele acaba o emocional também? Está dentro do psíquico? Sim, está dentro do psíquico. Né? Vamos falar assim, o fator mental da pessoa, né? E essa questão da avaliação de sistemas complexos, nós temos que levar tudo isso em consideração. Né? Nós temos que levar, voltando ao exemplo de você estar sentado, né? Você está com dor hoje, mas você tem que ter o exemplo assim, como você dormiu hoje, você pode estar com dor, por quê? Né? Se você dormiu mal, por exemplo, né? Isso vai fazer com que a química do seu corpo, né? E estímulos que o seu corpo vai interpretar, receber e, né, ordenar, eles vão estar alterados. Entendi. Então a gente tem que levar em função... Não é só um fator. Não é só um fator. O sistema complexo, né, a gente leva isso muito em consideração. Então nós precisamos, né, e é a avaliação que a osteopatia leva em consideração. Isso eu estou te dando um exemplo, né? Mas a gente vai entrar aqui numa conversa disso, né, e falar de outros fatores, fatores viscerais, né, fatores hormonais, fatores alimentares, né, nível de estresse, sistema autonômico. Então tudo isso leva em consideração o sistema complexo e, né, nós temos que avaliar o paciente dessa forma, né, completar isso. E daí falando a questão assim de dores, né? Quando que um sistema e outro se encaixa, né? Muitas vezes, vamos pontuar aí, questão da dor, né? O que a osteopatia trabalha, tudo, né? Nós trabalhamos com a dor do paciente, dor aguda, né, e dor crônica. Dentro aí de hoje, né, as nomenclaturas da dor, de um tempo para cá, né, de 2020 e 2021, mais ou menos, a IASP, né, que é o órgão que trabalha com essa questão de regular a dor junto com a OMS, né, de estudar, né, é o órgão que faz os estudos e dá a nomenclatura a tudo. Fala, poxa, é aqui que a gente estuda. Ela é mundial? Ela é mundial. Nós estudamos aqui, né, e aí a nomenclatura disso vai ser isso aqui agora, né, junto com a OMS, né, com a Organização Mundial da Saúde. Então, automaticamente, a IASP, hoje, né, ela, antigamente, a gente só considerava assim, vamos começar por questão de tempo de dor, né? Ela considerava 3 tipos de dores antes: dor aguda, subaguda e crônica.
Como né? que mede isso, Leandro? Eles mediam tempo. isso. Por tempo, não é por esse é o intenso. tempo. Não, esse é o É tempo. tempo, Tá? Aham. A intensidade é relativa de cada um. É meio difícil medir isso aí, porque é a pessoa então é que por dá essa tempo, intensidade. entendi. Aguda, subaguda e crônica é por tempo. Então a gente tem essa questão de temporal da dor, né? Então aguda é aquela dor imediata, né? Vamos falar assim. Aí aquela dor até um mês ela é considerada aguda. Antes, aí você tinha subaguda, que era a transição dessa. De 2 a 3 meses era uma dor já subaguda, né? E a partir de 3 meses é a dor crônica. Tá? Ela é considerada. Esse era, né, a classificação da IASP antes. Hoje mudou. Hoje só considera duas: aguda até 3 meses e crônica acima de 3 meses. Tá? Então toda dor que ela persiste em você acima de 3 meses, É aguda. ela é crônica. É crônica, Ela é crônica. Antes é Tá? aguda. Isso. Antes é aguda. Tá? Cara, mas Mas aí 3 a gente meses, se atenta ao seguinte, Aham. né? Por exemplo, você tem uma dor no ombro já há um ano, né? A gente classifica ela como crônica, tá? Só que se de repente você trata, faz alguma coisa, né, um tratamento e essa dor sua ela melhora, tá? Mas você pode ter reagudizações dessa dor que você tinha crônica. Começa a doer menos tempo, é isso? Não, reagudizações. Ah. Você tem uma melhora dela, né, por um mês, mas de repente ela dói de novo. Ah, entendi. Sabe? Aí ela é classificada como uma reagudização de uma dor crônica. Né? Ela não entra no quadro de uma dor aguda, assim. Tá? E aí depois a gente vem em classificação ao fator assim, neurofisiológico da dor, né? Em relação à dor aguda e crônica. A dor aguda, o fator neurofisiológico. Os fatores neurofisiológicos a gente tem 3, tá? Hoje. Antes a gente tinha 2 principais, né? Que é a dor nociceptiva, tá? A dor nociceptiva é de fator assim, imagine que você toma uma pancada no seu braço, né? Aquilo ali vai ativar receptores, né? E vai mandar um estímulo dolorido lá para o seu cérebro. Seu cérebro vai interpretar, né? Na verdade, me coloquei mal, seu cérebro vai interpretar esse estímulo e devolver como se fosse assim, a dor que é um sinal de proteção. Certo. Né? Essa é a dor nociceptiva, que é aquela dor aguda mesmo. Algo de você sofreu uma pancada tipo. ou então, poxa, rompi um tendão, né? Tive um estiramento, algo assim. Né? Fui abaixar ali, travei minha coluna. Né? Essa é uma dor de característica nociceptiva. Tá? Depois a gente tem a característica de dor neuropática, tá? Que aí é uma compressão, né? Ou algum tipo de disfunção no sistema neural. Tá? Principalmente Neural na cabeça mesmo. Não, neural em termos de nervos, né? Nervos periféricos nervos, ou centrais, né? Então vamos falar assim. Nervos mesmo. Nervo periférico, uma crise de ciatalgia, né? E isso é uma dor neuropática, tá? E ela vem acompanhada por alguns fatores, pode vir acompanhada por alguns fatores, né? Dormência, falta de força, né? Diminuição da sensibilidade total, tá? E ela pode ser periférica, dessa forma, afetando um nervo periférico, ou pode ser central. Tá? Então, no caso, por exemplo, uma pessoa que tem um acidente vascular encefálico, né, pode afetar alguma área do cérebro, né, que gere uma dor em alguma região. Então, essa também é classificada como uma dor neuropática. Né? E depois a gente tem a dor nociplástica, que aí ela entra dentro da característica da dor crônica. Então, toda dor crônica, né, ela é acompanhada por essa característica neurofisiológica nociplástica. Porque o que é a nociplasticidade? Né? É a dor que ela não tem um cunho específico. Vixe, Maria, até isso tem também? Tem? Ela não tem um cunho específico. Então, a dor crônica, né, ela é caracterizada dentro disso como uma dor nociplástica. Você pode ter os 3 componentes, mas sempre na dor crônica você vai ter a dor nociplástica. Mas acompanhado também muitas vezes por um componente nociceptivo, por um componente neuropático. Mas a dor crônica geralmente ela é nociplástica. Ô, Leandro, qual que é a idade dos seus pacientes? É por conta de dor? É pessoa mais idosa igual eu mesmo? Cara, como que é? Tem menino novo também que vai? Tô falando em termos de dor, não é? Tem, mas aí tem as características. Né? Então, por exemplo, uma pessoa geralmente mais nova, né? Ela vai justamente com esse tipo de dor que eu te falei, uma dor mais aguda. Né? Então, aquela dor assim, aquela pessoa que teve uma lesão mesmo, né? Aquela pessoa que, por exemplo, eu recebo muito adolescente, né? Que vai fazer um exercício na academia
e não foi muito bem ali o exercício, gera algum tipo de bloqueio articular, gera algum tipo de disfunção, né? E aí vai mais pelo lado agudo. Você vai colher a história daquele paciente, né? E o paciente fala, não, é a primeira vez que eu tive isso, tudo, então você já encara como uma dor aguda e trata ela como tal, né? E aí, conforme vai aumentando a idade, né, muitas vezes a gente vai tendo os pacientes com dores mais agudas. Então, mas uma faixa etária que mais vai na clínica hoje, né, é uma faixa etária média aí. Vamos falar aqui dos 40 aos 60 anos. Dos 40 né? aos 60. Dos 40 aos Como, 60 como que anos. tem como você orientar a gente para envelhecer com menos dor? Tem. Se é possível Tem. isso? Você é um cara, você Total. sente dor, Leandro? Total, não. Porque você conhece a fisionomia, você faz exercício, Sim, né? faço Você vive exercício tranquilo. diário. Você deve ter uma alimentação saudável também? Eu vivo naquela regra, né, dos 80-20, assim. Você vive, 80% do tempo eu sou bem, me alimento bem, né, saudável, de forma saudável. E 20% eu saio um pouquinho da linha ali, né? Mas, assim... eu Mas tenho na essa sua disciplina. casa ali, a sua esposa e seu menino também seguem a mesma linha. Segue a mesma linha. Que legal, Segue isso a é mesma bom, linha. cara. Segue Seu a mesma menino linha. principalmente, né? O menino segue também. Então ele vai aí no ritmo da gente também. E o que, Tá? que você acha que a gente tem que fazer para envelhecer ou evitar essas dores futuras? Ó, Se é possível, né? não, é possível. É possível. É possível você envelhecer com mais qualidade ainda do que talvez você tenha, né? Mas para isso você precisa de um conjunto de fatores, tá? Então aí a gente tem que, vamos falar, mudar hábitos de vida como um todo, tá? Então você tem que mudar, começar a praticar um exercício físico. Essa é a primeira coisa, tá? Aí dentro do exercício físico, né? O legal hoje, né, indicado pela ciência, tá? É você ter pelo menos 2 modalidades de exercício físico das modalidades disponíveis, né? Que a gente tem hoje a modalidade de exercício de resistência, né? Que é o exercício que você vai trabalhar em um cardio pulmonar. Então, por exemplo, uma corrida, uma bicicleta, uma natação. Então é legal você trabalhar isso, né? Porque você vai trabalhar sistemas diferentes. É legal você trabalhar um exercício resistido também, né? Então você fazer um exercício com peso, com carga, Muscular com mesmo? musculação, pilates, alguma coisa desse tipo. Existe a modalidade de exercício de flexibilidade, né? E equilíbrio. Tá? Então, O que é equilíbrio? Qual que é o equilíbrio? Não, exercícios de equilíbrio, de equilíbrio, mesmo. aham. Sim. Então, é legal você trabalhar pelo menos umas 2 ali daquelas modalidades, tá? Mas o cardio, o exercício resistido hoje é o que dá bastante resultado aí. Então, você tem que começar com essa questão de exercício, você tem que ter uma boa alimentação. Tudo isso ajuda, né, no seu nível de controle de dor. E o que é uma boa alimentação, né? É igual esses nutricionistas estão falando, tem que ficar comendo só coisa verde. Coisa que a gente não gosta. Bom, Eu eu falo eu assim, senti dor, tô brincando. Deus me livre, dor é ruim demais. Mas é triste, né? você ter uma alimentação equilibrada, né? Você não cometer excessos, né? O principal da alimentação, que hoje já se sabe, né? A ciência, a neurociência estuda isso, é você não aumentar, né, o seu índice de gordura. Tá? Gordura que é o problema, né? Então, quanto mais índice de gordura corporal você tem, né, mais problema você vai ter. Isso aí você pode ter certeza. Menor vai ser a sua qualidade de vida. Tá? Outra coisa, administrar estresse. Esse é difícil, hein? Tem que administrar esse estresse mental, porque o estresse mental ele mexe muito com o seu sistema autonômico. Né? Então, isso vai trazer, né, o seu corpo a ter mais, vamos falar assim, foco no externo, né? Vamos dizer na seguinte palavra. É como se fosse assim, se você desequilibra o seu sistema autônomo, né? Nós temos duas partes do sistema autônomo, simpático e parasimpático. A grosso modo, tá? Simpático Bem e por qual? cima, e parasimpático. A grosso modo, simpático é o sistema que deixa a gente em alerta, tá? Para a gente lidar com as situações do dia a dia. Então, se você vai trabalhar, você tem que estar com o seu sistema simpático em alta. Então, o que o seu sistema simpático faz com você? Né? Ele te deixa atento a tudo que está acontecendo no ambiente. Então, o sistema simpático ele é um sistema que vai pegar e fazer toda a distribuição sanguínea para regiões que precisam, né, de estar ativas naquele momento. Então, no momento que você está trabalhando, no momento que você está passando por algum problema real ali assim, né? Ele precisa estar ativo, porque ele é um sistema de evolução, vamos falar assim. Ele foi evoluindo com o ser humano, né? Para tirar o ser humano do perigo. Né? Então ele precisa estar ali, você precisa ter o sistema simpático ativado naquele momento. O problema é quando você começa a ter o desequilíbrio.
Do outro lado, você tem o sistema parasimpático. Ah, O sistema parasimpático, dentro da literatura, ele é o sistema de descanso e de gestão. Então, ele é o sistema que vai fazer o contrário, vamos falar assim. Né? aham. Mas um não briga com o outro. Tá? Não briga. Não briga. Porque na hora que você precisa que o sistema parasimpático ele comece a entrar, né, o sistema simpático ele também tem que atuar para levar, né, fluxo sanguíneo para as regiões que vão trabalhar junto com o sistema parasimpático. Né? O problema é quando você tem um desequilíbrio, né, no seu ciclo e isso começa a ter uma disfunção no seu sistema nervoso autônomo. Né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Né? Se você está num momento de descanso, né? Mas você está passando por um estresse e pensando em algo, né, que ativa o seu sistema simpático. Porque o sistema simpático no nosso organismo e o parasimpático, no nosso organismo ele reage a emoções. Sim. Tá? Então, quando você tem uma emoção que é a mesma daquela, por exemplo, assim, que você tem durante o seu trabalho, né? Que você tem uma emoção ali, que, sei lá, alguém te chateou, alguma coisa, e você chega em casa e fica pensando naquilo, remoendo aquilo, né? O seu sistema simpático, ele vai ativar da mesma forma que ele ativou na hora que você estava passando pelo problema. É Né? como se ele fizesse a mesma coisa, ligasse. Sim. Realidade. Não, ele liga a realidade. Por Aham. quê? Para o seu organismo, o que interessa é a emoção que você É igual viveu. a mente não sabe o que é real. É tipo assim, mais ou menos isso, né? Para o seu organismo, o que interessa para ele é a emoção. Uhum. Né? Aquele sentimento gerou uma emoção, né? E aquela emoção fez o seu sistema simpático ativar. Só que você chega em casa, é o momento que você vai estar... vamos pôr a janta, né? Que você vai jantar tranquilo, aquele momento que você vai ficar com a família, que você tem que ficar tranquilo, né? O que isso vai acontecendo? Dentro de um ciclo normal, né? Seu organismo já vai percebendo aquilo, já vai começando a rebaixar algumas funções, já vai tirando sangue daquelas regiões que vamos falar assim, vai diminuindo o fluxo, né? Daquelas regiões que estavam muito ativas, né? Durante ali o dia, durante a tarefa que você estava fazendo, e vai começando a levar fluxo para as outras regiões que precisam atuar agora, né? Que é, né, órgãos ali, regiões, né, do cérebro que precisam estar ativas, relacionadas ao momento que você vai descansar, a hora que você vai dormir, para secretar algum tipo de hormônio, neurotransmissor, para você cumprir o ciclo. Né? E se você não tem esse equilíbrio, na hora que você precisa descansar, digerir, o seu corpo se recuperar, porque o sistema parasimpático em ação é o momento que seu corpo também vai se recuperar, né? É o momento que ele vai cicatrizar, que ele vai se autocurar, né? Se autoadaptar. Se você não tem esse tempo, né? Se você não tem esse ciclo completo, o sistema simpático ele vai estar atuando, né? Nesse momento, e você não vai ter essas funções básicas do organismo, porque seu organismo ele vai estar gastando muita energia, né? Em algo que você nem está vivendo na verdade. Você só está lembrando daquela emoção. Que doido. Então e aí, né, entrando no que a gente está falando, da questão pra gente viver uma vida melhor aí, né? Sim. A gente entra também na questão do sono. E eu ia falar, isso tem a ver com sono. Sim, então tem a ver com sono, né? Porque se você não dorme bem também, né, isso é muito pró-inflamatório. Muito, se você não dorme bem. Né? Você acorda doendo já. E no fundo, tudo é correlacionado. Sabe? Tá tudo correlacionado. Então, se você está num estado desse de estresse, automaticamente você não vai ter a questão do sistema parasimpático entrando, a sua pineal não vai produzir bem a melatonina, né? E aí a gente vai entrar em outros assuntos também, se você quiser. Aí tem a questão de hoje, né? No momento que a gente tem que descansar, né? Muitas vezes você está exposto à luz. Então isso afeta todo o seu ciclo, sabe? Que a gente chama isso de ciclo circadiano. Né? Então o ciclo circadiano ele é envolvido com isso, né? O seu organismo ele precisa ter uma disciplina, né? Essa questão assim de acordar num tal horário, dormir num tal horário, né? Você se alimentar num horário certo. Então tudo isso leva o seu ciclo circadiano a atuar da melhor forma possível e seu organismo ter uma certa previsibilidade. Com essa previsibilidade, é lógico que ele vai trabalhar de uma forma bem mais eficaz e eficiente. A tensão, igual você está falando, que em termos de o estresse. Aí a pessoa, geralmente, que estressada, ela também é tensa. A tensão, esse tipo de... Não sei se cabe dentro disso, mas essa tensão faz os músculos da gente ficar tensionados, sem a gente perceber. Sim. Isso aí também atrapalha fluxo. Por isso que sente dor também, igual Não, você falou. atrapalha. É Atrapalha. isso. Mas aí a gente entra numa explicação
básica, né? Da fisiologia, que é assim, ó, se você... Aí o estresse, né? Ele existe neurotransmissores responsáveis, né? Por, vamos falar assim, você ter essa emoção do estresse. A emoção do estresse, ela libera neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles são excitatórios para algumas regiões. Excitatórios no sentido de quê? De facilitar algumas reações. Então, Sim. né, vamos dar um exemplo aqui, né? Um dos neurotransmissores do estresse, né, é a adrenalina. Sim. Tá? A adrenalina, ela faz uma reação nos nossos neurônios, né, de ele ter uma condição que a gente chama de despolarizar mais fácil. Né? Então, o que ele faz nisso? Né? É como se fosse assim, um neurônio normal, né, sem a presença da adrenalina, tá? Ele precisa de um estímulo para despolarizar, né? Um estímulo X. Né? Com a presença da adrenalina, esse estímulo pode ser muito menor, ele já está despolarizando e mandando uma informação. Entendi. Entende? E isso também, né, tem a ver assim, o estado, né, de estresse, essa adrenalina no seu corpo. Realmente a sua musculatura ela vai ficar mais tensa. Você vai ter também privação de fluxo. Né? Então, com a privação de fluxo, você vai alterar como tudo é nutrido ali no seu organismo. Né? Na parte muscular, tudo. Então, tudo é uma reação em cadeia que vai acontecendo. Mas um dos principais motivos aí, a principal explicação é essa questão da despolarização. Eu lembro que quando eu já fui consultar, que você sempre faz, acha ali o lugar que tá a dor, e você começa a mexer. Eu falo, Leandro, parece que o que você tá fazendo aí? Eu preciso soltar, que você fala? A gente fala liberar. Liberar. Né? Liberar. É liberar, porque ali naquele local onde é que a gente vê que a dor tá específica, né? Específica ali. Quando você faz aquele trabalho de liberar, quando a gente chega em casa, o trem fica bom demais, né? Fala, o que é isso aqui, né? A gente sofre, mas o trem depois sara, né? Chega, né? O que é? Ali fica... Tem a ver com essas tensão? Ou não tem nada a ver? Ou ali porque para ali? O que é isso? Depende de onde a avaliação nos conduz, né? Vamos falar assim, se ela conduzir a gente para um tecido miofacial mesmo, né? Alguma coisa desse tipo, nós vamos trabalhar essa liberação miofacial, tá? Então, o que acontece ali nesse caso, no que eu tô... Soltando lá? No que eu estou liberando. Liberando, não é soltando, caso, não. No tecido miofacial, né? Naquela liberação. Fáscia, hoje, a gente sabe que, entre aspas, essa questão de liberar, né? Ela é muito mal colocada, né? Porque o tecido miofacial, ele não libera. Né? A gente precisa de uma força muito grande para liberar uma fáscia mesmo. Mas muito grande mesmo, que a gente não consegue fazer ali de forma manual, tá? Então... Em tese, o pensamento disso é assim: nós damos mobilidade para o tecido, justamente para trazer mais fluxo. Fluxo, né? De sanguíneo. Fluxo sanguíneo. Sim. Fluxo sanguíneo e neural. Então quer dizer que nesse através momento desse fluxo ocorre trocas. Então, né? Mas nesse momento ele está com fluxo menor do que ele deveria estar também? Tá. É como se fosse assim, ó. Você... É porque eu sou ignorante, não para entender. Não, lógico, eu quero explicar. É como se fosse assim. Quando você tem uma alteração na fáscia, né? No tecido miofacial, esse, o basicão, né? Que a gente libera, assim, que vai fazendo corrigindo a disfunção. Quando você tem um estímulo na fáscia, automaticamente, o que acontece ali? Você tem uma densificação maior, né? Tudo ali naquela região, todas as reações do nosso corpo, elas ocorrem no meio líquido. Tá? Então, a fáscia não é o contrário. Então, tudo que vai vir ali para o músculo tem que passar pela fáscia. E a fáscia ela é banhada no líquido. Se você tem uma disfunção, aquele líquido ele vai começar a se densificar. E automaticamente você vai ter ali, né? Não vai ocorrer, na verdade, as reações que deveriam ocorrer. Então, a chegada de nutrientes, a retirada de toxinas daquela região, né? Feita pelo sistema arterial e o sistema venoso. Mas essas toxinas que eu falo, né? São os metabólitos produzidos pelas próprias reações celulares. Tá? Então, tem que retirar. Né? Que é como se fosse assim, dando um exemplo básico, né? Se você não retira, é como se você fosse se alimentando, jogando o resto da sua comida e deixando o lixo ali junto com você. Né? Aquilo ali uma hora vai começar a te fazer mal. Então, esse metabólico que a célula faz, né, nas reações dela, ela tem que retirar. Né? Então, isso é retirado pelo sistema venoso e chega novos nutrientes pelo sistema arterial. Então, isso vai causando uma densificação, né, a disfunção. E como o meio não está tão líquido mais, essas trocas são alteradas. E ali, naquele ponto, começa a gerar uma certa irritação, né, captada pelas terminações nervosas que estão ali naquela região. Isso sinaliza
para o seu cérebro, né? E seu cérebro vai retornar com um sinal de dor. Dor. E aí, depois disso aí que vem o processo de inflamação, ou até aí já está inflamado? Não, isso aí já é um processo. É uma inflamação, né? Praticamente sim. É um processo. Ô, Leandro, não é mudando de pato para ganso. Não tem o agudo e tem o crônico. Não é mudando de pato para ganso, não, mas eu sei que você lê muito e você sempre procura uma maneira de sempre estar buscando melhorar o jeito de você comunicar com o seu paciente, né? Sim. Você estudou PNL. Estudei PNL, né? Estudei vamos falar assim, os tipos, né? De canais de entrada das pessoas, né? Então, é isso que eu gosto. Eu gosto de atender o ser humano, né? Como um todo. Né? Então, hoje eu olho a pessoa assim, eu preciso saber com qual canal de comunicação, né? Eu vou melhor com aquela pessoa. Você já pensou se todo professor soubesse disso? Mas só depois, então... Eu preciso ter um poder de convencimento com a pessoa na questão do seguinte: muitas vezes um paciente chega, eu preciso mudar hábitos dele. Né? Então, nada melhor do que eu entender como esse paciente se comunica, né? Ou um canal, né? Que ele tem de comunicação, para mim entrar melhor no mundo dele. Né? Então, por exemplo, né? A gente estava conversando ali antes. Hoje, pela PNL, né, eu entendo o que é uma pessoa auditiva, o que é uma pessoa sinestésica, o que é uma pessoa visual. Então, eu preciso desses canais. Né? Então, vamos falar assim, uma pessoa que ela é mais sinestésica, ela trabalha mais com sensações. Né? Então, é aquele paciente que eu tenho que pegar ele dentro da clínica, né, e, entre aspas, demonstrar para ele de forma com um toque, né, com sensações, o que está acontecendo com o corpo dele, né, o que está acontecendo com o organismo dele. Tem o paciente que é visual, que é aquele paciente que eu preciso pegar, mostrar no computador um artigo, mostrar uma imagem para ele entender o que está acontecendo. Desenhar mesmo. Isso. Tem o paciente auditivo, que é aquele que gosta de escutar as explicações nos mínimos detalhes. Então, eu preciso desse canal. Né? Outra coisa também que eu fui estudando dentro aí dessa questão de você entender o paciente, né? É a leitura visual, para você entender quando... Leitura visual é interessante. Para você entender quando o paciente ele está omitindo alguma coisa... Ele tá mentindo. Tem jeito de mentir pra você não, né, Leandro? Só se eu estiver prestando atenção. Só na clínica que eu faço isso. Eu brinco assim, eu sou fisioterapeuta do meu consultório pra dentro. Depois eu saio, sou tranquilo. Que legal. Mas cara, são formas da gente, vamos falar assim, ampliar o nosso leque, né? Fugir só daquele tradicional de, o fisioterapeuta ele é só... o cara ali prático que vai lá, manipula. Não é. Mas tem muita coisa por trás. Isso, né? Aí que você está falando, quando busca esse tipo de conhecimento, qualquer profissional autônomo, seja fisioterapeuta, um médico, que tem noção dessa parte, porque não é todo mundo que sabe e conhece, né? É outro desenvolvimento com as pessoas, né? Outro jeito de lidar mesmo. Sim. Quando você começou a estudar, tipo, a PNL, você viu os canais, né? Esses canais aí. Você falou assim, nossa, eu vou começar a aplicar isso. Aí você começou a treinar desde o começo. Porque depois você vai vendo, você vai crescendo nisso também, não vai? Você vai pegando mais experiência, né? E no início é aquilo. Você pensa que é uma coisa, às vezes não é, mas até você ir pegando mais experiência. Mas hoje você já tem mais facilidade de ver, o canal desse aqui, eu vou ter que ser visual. É igual o temperamento. Eu gosto que você tem os canais de preferência, né? Sim, as pessoas têm todos, né? Mas você tem os canais de preferência. Então, esse aqui é mais visual. Então, deixa eu já ir mostrando alguma coisa para ele, né? Conversando com ele dessa forma, já ir mostrando dados, já ir mostrando imagens, né? E até a forma que você vai conversar com a pessoa, né? Você tem que falar de uma forma diferente, porque o visual, ele se comunica também verbalmente de uma forma diferente. E aí você vai entrando em outra questão, assim, que é a famosa... Para deixar a pessoa mais confortável possível, né? Você tem que entrar na dela, vamos dizer assim. Você é um camaleão. Sim. Né? Você tem que assumir a mesma postura que ela está assumindo. Se ela conversa mais rápido, você conversa um pouco mais rápido. Né? Se ela cruza o braço, é o rapport. Você cruza o braço e vai fazendo dessa forma. E com isso você deixa o paciente, que muitas vezes chega a primeira vez, né? Muitos pacientes a primeira vez, eles chegam muito tensos. Né? Muito tenso, assim. Às vezes com vergonha, não sabe o que com a gente medo vai fazer, também, né? Então, toda a minha primeira sessão eu explico o que eu faço, explico sobre osteopatia, né? Explico como que a gente vai proceder, tudo, como que é feita a nossa avaliação, né? E para deixar o paciente mais confortável possível dentro ali de todo o contexto, né? Isso é legal. Ô, Leandro, você é um entusiasta também da filosofia estoica? Sim. Eu estava conversando, você gosta? Sim. Que é legal. O que você lê o quê? Você é mais superficial ou você gosta de
Não, eu leio assim, né? Para minha evolução pessoal Sim. e também para me aplicar até dentro do meu consultório, né? Tudo. Mas eu gosto de ler muito Sêneca, né? Sêneca é aí o meu escritor estoico aí preferido, né? O filósofo estoico preferido. Mas já li também Marco Aurélio, Epiteto, mas o Sêneca é o que mais me aprofunda e me identifico com o que ele... O que mais te encanta dentro do estoicismo? Cara, o estilo de vida. Né? Eles te ensinarem uma forma de viver, né? Com vamos falar assim, da forma mais virtuosa possível. Virtuosa é a palavra certa. Virtuosa. Né? Eles falam muito sobre virtude, sabedoria, né? Então, você consegue, né, através dos ensinamentos do estoicismo, tentar viver da maneira com maior virtude possível aí. A E virtude, evolução, né? a virtude ela é o oposto do vício, né? Sim, É mais ou menos o que está no mesmo Sim, bastão. o estoico coloca o vício como, ele fala como paixão, né? É paixão. Paixão. Dentro do estoicismo, né, o Sêneca fala muito, né? Que é a paixão, né, que é o vício. E qual que é o outro tipo de filosofia que você estava lendo, que você falou que você estava... Cara, eu comecei a ler uma filosofia que chama o Caibalion. Eu não Né? conheci Caibalion é uma nunca. filosofia egípcia. Também. Egípcia. Isso. Ele tem princípios ali, né? Agora eu não me lembro todos de cabeça para te falar todos, né? Mas ele tem princípios que vão, né, coincidindo e batendo de frente, assim, eu digo, se completando, né? E com vários outros princípios do estoicismo, né? Se a gente pegar a religião, né? O cristianismo. Então, é bem interessante também. É uma leitura que vale a pena. E o que você está lendo ultimamente? Assim, você sempre faz parte de alguma... Você sempre está procurando Sempre, conhecer... ultimamente, assim, eu sempre estudei muito neurociência, né? Ultimamente Neurociência você gosta? Ultimamente eu ando lendo um livro relacionado à neurociência, né? Que chama Outlive. Livro bem interessante, inclusive. E ele fala muito da questão da proatividade na saúde. Que é justamente isso que a gente estava conversando, né? Ele explica muito a neurociência hoje, segue muita linha de pensamento que eu tenho, né, também, que é justamente a questão assim de você conseguir, né, a partir de hoje, se você conseguir mudar hábitos, né, esses hábitos é tudo isso que a gente falou, né, seu ciclo circadiano, sua alimentação, né, você começar a praticar um exercício físico, você cuidar da sua saúde mental, tá? Então, a partir desse momento que você começa a entrar nesse certo equilíbrio, né, você começa a prevenir muitas doenças crônicas. Tá? Porque hoje, se for ver, né, a doença crônica, o tratamento é quando ela já está lá. Crônica, como diz a instalada. Não, instalada mesmo. Uhum. Né? E se você for ver, o certo, né, é você viver de uma forma que evite ela. Né? Então, isso que é o correto. E é o que eu prego dentro da minha clínica ali para os pacientes, entende? Então, a gente fala até de questão de prevenção, né? Não tem como a gente, vamos falar assim, prever com exatidão alguma coisa. Mas se você seguir alguns princípios, né? As chances de você ter alguma coisa, né? Vamos falar dentro do âmbito ali da fisioterapia, as chances de você ter algum tipo de lesão, algum tipo de disfunção, são muito reduzidas. Reduz muito, muito, muito. Ô, Leandro, você comentou um negócio, mudar o hábito, mudar... E você é um cara disciplinado. Sou. Porque isso aí tudo exige disciplina, né? Eu lembro o Caíto, o dono da Chili Beans, um dia ele dando um corte que eu vi, ele falou assim, se Deus aparecesse para mim quando era novo, falava assim, você pode escolher, ou você vai ser um gênio, ou você vai ter disciplina. Ele falou, eu não hesitaria em falar, eu quero disciplina. Porque com a disciplina você supera a genialidade, supera muita coisa. E você falou para mim, nós conversando em off, que você administra a disciplina, mas você não era tão disciplinado. Não. Então quer dizer que você conseguiu. Fui. Junto com toda essa evolução minha, né? Eu falo assim, toda essa questão que eu fui estudando, né? Desde a faculdade ali, e cada vez você tenta buscar mais conhecimento, tanto até para dentro da minha profissão, mas tudo ali eu consigo aplicar, né, em mim. Né? E é uma frase que eu te falei ali, né? Todo conhecimento adquirido é um compromisso que você tem, né? Se você não tem esse compromisso, é melhor você ficar na ignorância. Se aprendeu, você tem que pôr em prática. Tem que pôr em prática. Então, a questão da disciplina, né? É uma coisa que eu venho aplicando. Todo conhecimento adquirido eu venho aplicando na minha vida e isso também vai me transformando. Né? E eu tento realmente, tudo que eu prego ali dentro da clínica, tento eu primeiro ser o exemplo. Certo. Tudo, né? Em relação a hábitos de vida, né? Essa questão de ciclo circadiano, da gente ter uma disciplina. Hoje eu consigo ter uma disciplina, assim, é lógico que eu falei com você no início, né?
A gente sai um pouquinho, mas é aquele 20%. Sim, não é Não tem perfeito. como Né? você ser perfeito ali, né? 100%. Mas a 80% eu consigo manter uma disciplina. Então eu consigo hoje ter um ritmo de estudo, eu consigo ter um ritmo alimentar, eu consigo ter um ritmo de exercício físico, né? Tudo com a disciplina. E se você for parar para pensar, Marcelo, né? Uma coisa que é verídica, até para você fazer o que não é normal, né? Que não é saudável, você precisa ter disciplina. Verdade. Você até aprende a ter disciplina pro outro lado, né? Todo mundo tem disciplina, né? Mas aí depende Você tem razão. qual lado que você está pendendo. Aham. Né? Se você está pendendo para o lado da disciplina do que é normal, né? E uma outra coisa que eu falo é, você não pode confundir o que é comum com o que é normal. Né? Isso é interessante. Porque o que é comum hoje em dia, se a gente for ver aí, né? É as pessoas totalmente desreguladas, né? De forma, vamos falar assim, nível de estresse. Saiu estudos novos aí agora que no Brasil, né, praticamente 60% da população brasileira ela tem sobrepeso. Quantos por cento? Quase 60%, se eu não me engano. Nossa Senhora. Ela tem sobrepeso. Né? Se você for pegar até outros países, né? O problema não é o Brasil, não, mas outros países. Os Estados Países Unidos. países da Europa. Não, acho que países da Europa, não. pelo que eu vi no estudo lá, é quase 70%. Nossa, só tem gordo. Sim. Então isso é o comum, né? Mas não é o normal, É verdade. sabe? Então, e todas essas pessoas, elas têm uma disciplina. Você tem que ter uma disciplina para comer Pra engordar. errado, né? Você tem que ter uma disciplina para você beber, né? Para você ter um vício, para todo vício que você tem que manter, você tem que ser disciplinado, né? O cara que gosta de beber, né? Ele tem que ter uma disciplina para ir lá no bar todo dia, tomar uma cerveja, Comprar cervejinha. comprar cervejinha. Né? Então, Fumar também, né? Cigarro. sim, você só tem que ver aí, né, até onde essa disciplina sua tá te levando. Né? Se No tá te que levando você é pra disciplinado, algo, né? no que você é disciplinado. Se ela tá te levando para algo que seja benéfico para você, né? Entre aspas, aquilo que a gente estava conversando do estoicismo, para uma virtude, né? Ou se ela tá te levando para um vício. Né? Ô, E Leandro, aí você vê, pesa na balança. tá, é isso aí, né? O que é comum não é correto. É mais ou menos como é que é normal. Não confunda o comum com o normal. Perfeito. Entendeu? Ô, Leandro, uma vez eu lembro que eu estava lá, um dos dias que eu fui ser paciente seu, nós conversando, você comentou que você fez jejum. Uma vez você fez um jejum. Sim, sim. Você faz de vez em quando? Faço, de vez em quando eu faço. A cada uns quanto 3, tempo? 4 meses, eu faço de 24. 24 horas, De cara. 24. Como que é isso aí, Leandro? A cada Fala um pouco. 3, 4 meses aí eu ando fazendo o de 24. É que assim, ó, teve um estudo que saiu, né? Vamos falar que assim, pincelando por cima, a cada tempo que você fica de jejum, né? O seu corpo, ele produz vamos falar assim, ele precisa de consumir energia, né? Então você vai tendo uma hierarquia de tecidos que vão sendo consumidos primeiro, de acordo com o tempo, né? Então, vamos fazer um resumo assim, né? Dentro das primeiras 24 horas, seu corpo ele precisa consumir energia. Então ele vai consumir energia de quem, né? Quem que é o tecido que menos importa para o seu organismo assim, em termos de hierarquia? Gordura. Sim. Né? Ah, é, a gordura. Então o que ele vai fazer? Fazer uma apoptose, pegar a gordura, né? Que é uma morte programada ali das células de gordura. E fazer vai energia. pegar elas e vai fazer energia. Por Né? isso que ela é reserva, né? Por isso que ela é a primeira. Sim. Você começa a passar um tempo, o seu corpo começa a consumir, né? Tecido muscular. Ah, é? Isso, tecido muscular. E depois de um tempo ainda, ele começa também a consumir, até, né, num grau de hierarquia grande, tecido neural. Mas né? então, Só que a boa notícia é o seguinte, Ah. né? O seu organismo, ele meio que assim, ele, né, escolhe o que é para ser consumido, né? O que já está meio que ruim, o que não está legal ali. Tem de célula mais Tá? ruim. Células que não estão funcionando muito bem, né? Então, ele vai pegar essas células de início. Tá? Então, é como se realmente você estivesse fazendo uma limpeza. Né? E, geralmente, perto das 72 horas, né? É onde você tem esse consumo de tecido neural. 72 horas. Você já tentou, né? Não, não. Tentei no máximo 36. Mas você fez quanto? Não consegui 36. Assim, Mas fez umas 28? deu umas 28, 30 por aí. Como é que você não fica chato? Não, cara, se eu ficar Não, sem- você tem... Assim, Assim, você tá com a cabeça já pronta pra isso, né? É questão de hábito, né? Mas vamos falar, é lógico que, né? Você começa, você tá naquela empolgação. Mas vai chegando no meio do período aí, das vezes que eu faço, geralmente eu faço no final de semana, né? Porque realmente não é confortável. Você Não é falar assim, agradável, não. poxa, eu vou fazer um jejum e vou trabalhar o dia inteiro.
né? Você começa a ter até confusões mentais, vamos falar assim, né? Você não raciocina direito, né? Então não é legal. Então automaticamente eu faço no final de semana, né? E aí o que eu faço ali nesse final de semana? Eu começo, por exemplo, na sexta à noite, né? E vou comer só depois no domingo, ou até às vezes no sábado à noite, ou até às vezes no domingo de manhã, né? Aí, cara, chega na metade do dia do sábado, o bicho pega, cara. Te dá uma irritação, sabe? Você começa a sentir realmente aquele vazio no estômago. E o negócio é só água e café que você toma. Café pra tomar? Café sem açúcar, né? Sem açúcar. Sem açúcar. Você pode tomar líquido sem Pode. carboidrato, vamos falar assim, né? Você toma líquido sem Então, carboidrato. suco também? Não, suco não tem açúcar, né? Açúcar, né? Suco você vai ter a frutose, Aham. dependendo do suco que você toma, né? E suco industrializado você vai ter toda a açúcar ali, né? Então não é legal. Você tem que tomar líquidos que não te trazem valor energético. Uma água valor com calórico. limão pode, não? O limão limão ele tem também a frutose. Tem açúcar, né? tem frutose. É fruta, né? Tem fruta. Então não é legal. O legal é você tomar café sem açúcar, né? Água com gás, né? Chás, né? Muitos chás aí não tem açúcar nenhum. E aí você toma, cara. Mas no meio do dia te dá uma bad ali, entendeu? Mas depois vai tranquilo. Aí chega uma hora que a fome passa e você fica mais tranquilo e consegue. Sim, a fome passa. Você dá um pico de fome, aí você vai se distrair com alguma coisa, depois ela diminui de novo e você consegue passar o restante do dia. E no outro dia, quando você faz um jejum desse de 24 horas, no outro dia você tá sentindo melhor? Sim. Você sente? Sente melhor, cara. Sente melhor. Energia? O que é que você sente de bom? Cara, o principal, assim, né, da questão do jejum... Ou é porque você venceu? Você venceu, você sente essa sensação, né? Mas a questão energética, assim, a hora que você come, né, ou na manhã seguinte, ou à noite, né? Realmente aquilo. E aí, você tem que tomar cuidado também com o que você vai comer depois do jejum. Sim, né? Vai comer uma feijoada, né? Senão você vai comer uma feijoada, ou então você não vai comer nada industrializado, sei que a gente está falando, né? Uma alimentação que não é saudável. Né? Você tem que entrar com uma alimentação saudável. E depois, cara, parece que aquilo ali, até o paladar, Diz né? que muda, né? Tudo muda. Eu faço jejum e você de se 16 sente, realmente, horas. no outro dia você se sente melhor, bem melhor. De 16 horas eu fazia muito. Uhum. Eu conseguia fazer. Ficava chato um pouco, mas eu fazia. 3 dias, 4 dias, mas não muda nada não, né? O de 16 horas já é bom pra alguma coisa? É, um intermitente, né? Então. Mas aí existe vamos falar assim, algumas conflitos, né? Dentro do jejum intermitente, aí, né? Porque geralmente quando a pessoa vai fazer, ela faz de forma constante, né? E o seu organismo ele se adapta, ele é totalmente adaptável, né? Então, se você fizer ele de forma constante, né? Por exemplo, toda semana eu estou fazendo, né? Não muda nada. Automaticamente vai chegar uma hora que seu organismo vai se adaptar a isso, né? E não vai mudar. Não vai limpar alguma coisa, não, porque ele já vai programar para aquilo. Sim. Já vai estar meio programado e pode até, por exemplo, assim, ele acumular mais, né? Do que ele precisa, porque ele sabe que ele vai passar por aquele período de escassez. Entendi. Entende? Como Legal. se fosse algo assim. O de 36, então, você não conseguiu fazer, não? Não. Mas você tem vontade de fazer? Tem vontade. Tem vontade de fazer o de 72, mas tem que pegar um tempo, tem que pegar um feriado prolongado aí e tentar fazer. Legal. Mas tem vontade. Não é só adepto disso. Mas o intermitente eu não faço muito, não. Eu faço só mas é a cada 3, 4 meses que eu faço total. É mais como por tudo que eu já li, né? Como uma limpeza. Mas sabe? é por isso mesmo. Parece que a saúde Não é outra coisa. Não é nem por questão de, vou emagrecer, alguma coisa assim. É mais como uma limpeza. Ô, Leandro, você gosta de rotina? Gosto. Gosto Gosto de rotina. Temperamento. Eu prego justamente essa questão assim. O nosso corpo precisa dessa rotina, né? A rotina que eu falo é a rotina cotidiana. Rotina mesmo. Seu corpo ele precisa ter esse ciclo, ele precisa ter essa educação. Né? Hoje a sua saúde ela é extremamente relacionada a esse ciclo, né? Que é o ciclo circadiano. Então você realmente precisa ser disciplinado assim, vou sempre dormir quase no mesmo horário, né? Se for entrar a fundo nisso, existem coisas que você deve evitar antes de dormir, porque a sua pineal ela tem um ciclo, né, de secreção da melatonina, tá? Então, se você não respeitar esse ciclo, automaticamente isso vai prejudicar o seu próximo dia, né? Aí o próximo dia você tá mal, aí entra aquela questão, você vai ingerir cafeína em excesso, você vai querer dormir fora de hora, aí seu ciclo só vai piorando. E isso vai te trazendo, né, alterações nos seus hábitos de vida e alterações neuroquímicas, né, no seu organismo. Aí isso vai gerando também, por exemplo, a gente entra no meu assunto da físio, né? Alterações na dor, principalmente dor crônica da pessoa.
Tem algum jeito correto de dormir? Não. De posição? É. Não. Ninguém fala nada. Não, isso não existe. Isso é assim, ó. Essa questão já foi muito discutida. Já foi discutido isso? É aquilo que Eu a gente... achei que eu só discuti em casa não, isso. não. Já foi discutido. Sim, é. Ó, aquilo que a gente falou no início aqui, sabe? Da questão de um olhar linear e um olhar complexo sobre as coisas, né? Uhum. Se você for ver o olhar linear, né? Ele tem aquela questão assim, ó. De antes tinha isso, né? Você vai trabalhar, você precisa de tal forma, em ângulo tal, para você sobrecarregar o mínimo possível as suas articulações, né? Hoje, quem acompanha a evolução da ciência, né? E o que é muito estudado e comprovado hoje, e existe até um artigo interessante que ele chama assim, a melhor postura é a próxima, né? Que fala, derruba justamente tudo isso, né? O corpo humano, o que é prejudicial para ele é ficar parado. Fica parado. É ficar parado. Então, imagine assim, ó, se você está trabalhando e você está na mesma postura por muito tempo. Né? Não, tô lá naquela posição Respire mal. toda ergonômica, sabe? Certinha, correta, mas você fica ali por muito tempo. Né? Isso é o que não é legal. O legal é você alternar a sua postura, né? Durante o que você está fazendo. Então, o sono. Tem uma posição ideal para dormir? Né? Não. Imagina assim que você dorme muito de um lado só. Né? Sempre, toda noite você está ali, você fica ali, vamos pôr uma questão média, 7 horas dormindo de um lado só do lado direito. Né? Aquilo ali, imagine que toda noite, né, aos pouquinhos, você vai alterando, né, como aquela inervação, como aquela vascularização naquela região trabalha. Né? E automaticamente você pode, né, não é que você vai gerar, mas você pode começar a gerar uma disfunção, né, no ombro, que é muito comum com isso, tá? Que é uma disfunção no músculo supraespinhoso. Porque ele começa a sofrer com uma falta de fluxo, porque você só fica dormindo daquele lado. Entende? Eu sofro estranho. Ou, né, a famosa bursite. Qual que é a bursite mais comum, né, em posição de dormir? A trocantérica. Qual que é essa? A bursite do trocânter do fêmur. Por quê? Justamente porque ali, né, você fica virado assim? é uma região muito superficial. A bursa está logo ali abaixo do tendão, né? Abaixo do trato iliotibial. Então você deita em cima dela e comprime. Né? Com aquela questão que a gente falou, com essa falta de fluxo naquela região, né? O fluxo que eu falo é alterações neurais e alterações vasculares naquela região. Isso, com o passar do tempo, pode, né, desenvolver alguma coisa. Associado com essa complexidade que eu te falei, né? Imagina a questão alimentar, né, junta isso, tudo, né? Junta tudo, pode te causar uma alteração dessa. Dormir em cima do braço, que chega a dormir o braço. O ideal isso aí é um exemplo da interrupção de fluxo. Então, né, porque você chega a dormir, acorda, você fica... Porque você dorme, né, em uma certa posição, que você vai gerar uma compressão no sistema neurovascular ali, né, o fluxo neurovascular. E aquilo ali uma hora vai começar a te incomodar. Só que isso ele te dá um alerta. Né? Isso daí, entre aspas, é saudável. O corpo já avisa, né? Seu corpo, tipo, ele tá te levando a uma disfunção, né, aguda ali, momentânea, né? Falando assim, tem alguma coisa acontecendo errado. Né? A dor, né, ou esse tipo de alteração é normal, porque isso é um aviso. Né? O anormal é você ter a dor crônica. É aquilo ali, toda noite está te incomodando, você acorda, você continua, e isso por meses. Né? Aí é anormal. Agora, uma hora ou outra isso acontecer, isso é normal. Seu corpo está te avisando de algo que está acontecendo errado ali, que você tem que sair daquela posição. Então, o ideal e que eu indico mesmo para todo mundo é, gente, modifica a posição. Muda, sabe? Tô dormindo de um lado, aí, sabe quando você dá aquela acordadinha à noite para você vira para o outro lado, né? Lógico, tem pessoas que têm disfunções mecânicas de uma certa forma que não podem dormir de uma certa maneira, né? E deve evitar aquela maneira. Mas mesmo dentro do que consegue fazer, modifica um pouco. Essa pequena modificação que faz já é o bastante para evitar muita coisa. Até na questão, estou sentado, né? O ideal é você estar sentado aqui, de repente você realmente escorre um pouco mais para baixo, você fica mais para frente, muda o seu mouse de posição. Né? Isso tudo são pequenas mudanças, tá mexendo, né? Que você está movimentando, você está alternando pontos de pressão no seu organismo. Né? E o ar-condicionado nas costas, assim, dormindo? Tem alguma coisa a ver, não? Porque dói. Isso aí tem vezes que me incomoda, cara. Eu acordo e tenho que tomar um banho quente que eu tô meio travado. Tô até dúvida do que acontece. Aí entra na questão dos seus receptores, né? Você tem terminações nervosas, né? No seu organismo inteiro, espalhadas, né? E essas terminações nervosas, elas captam estímulos, né?
Então elas captam estímulos térmicos, mecânicos e químicos. Térmicos, aí é o problema. Tá? Uhum. Elas captam estímulos. Então, um estímulo térmico, vamos falar assim que aí entra a questão da complexidade que a gente está falando. Né? Por exemplo, é bom dar esses exemplos práticos. Por exemplo, se pegou um dia que você está extremamente estressado, né? Não dormiu bem, tomou uma cerveja, né? ou seja, né, o álcool está gerando uma toxicidade no seu sistema, comeu muito doce industrializado. Comedor de açúcar. Comeu muito doce industrializado. Então imagine que te pega num dia desse. Né? Um dia desse, provavelmente, o seu sistema nervoso periférico central estão excitados. Né? Então, automaticamente, aquele estímulo térmico ele pode ser o bastante, né, para acender um sinal de alerta. Ele pode burlar os filtros de proteção ali, entre aspas, do seu sistema nervoso periférico que vão levar lá para o cérebro. Né? Porque, comentando disso, né, você tem filtros de proteção de estímulos. Imagina assim, se eu venho aqui e toco a minha pele, né? Isso não é um toque para ser dolorido. Né? O porquê? Você tem um filtro, né? Eu chamo de filtro, que é a forma mais fácil de explicar, lá na sua medula. Medula? Lá na sua medula, que é o primeiro filtro que a gente tem, né? Que vai modular esse sistema. Dali da medula, ela mesma, se aquilo ali for interpretado de uma maneira correta, né? Ela não manda nem para o seu cérebro. Porque isso gasta energia. Então, o seu sistema já é tão inteligente que ele já corta aquilo ali no meio do caminho. Cara, que trem doido que é o corpo humano. Né? Aí imagine que, dentro de todo esse sistema de complexidade que a gente está falando, os seus filtros não estão funcionando muito bem. Então, aquele estímulo térmico que não é nocivo, né? Seu organismo já passou por aquilo, mas dependendo de como você está naquele momento que você fica, né? Automaticamente aquele estímulo ele se torna, né, desagradável. E aí você tem isso que tá falando. Cara, você falando essas coisas, eu fico pensando assim, é difícil acreditar que o ser humano vem de uma evolução só. Eu falo assim, que senão isso é muito perfeito, né? Tudo na gente é muito perfeito, né? Nosso corpo, tem que ter muita fé para acreditar que é só isso, né? Tem. Não é? Tem. Eu não sei se você é ateu ou você é cristão também, né? Porque eu vou te falar, cara, muito. Eu escutei um médico falar sobre o sistema nervoso. Igual você falando aqui, a medula dando um sinal. Gente, que coisa louca. louca. Ela já interpreta ali, você já tem uma interpretação do seu sistema nervoso ali na medula. Né? Entre o sistema nervoso periférico e central, né? Então você já tem um primeiro filtro ali. Então ela vai falar assim, ó, eu mando para cima ou não mando? O que é esse estímulo coisa aqui? doida, cara. Aí imagine se você está alterado, hipersensibilizado, né? Ou com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo no seu organismo, que ele tá uma loucura, né? Que é justamente isso. Você está desregrado, né? Com indisciplina ali no seu organismo, automaticamente aquele primeiro filtro ele pode falar assim, interpretar errado, né? Ou o estímulo que, poxa, esse aqui é um toque, né? Mas para uma pessoa, imagina uma pessoa com fibromialgia, né? O que é fibromialgia? Você trata também? Que não? Tá dentro do seu... Não, sim, a gente trata. A fibromialgia, hoje ela faz parte daquele tipo de dor que eu te falei, nociplástica. Né? Que é a dor sem um caráter definido. Sem um caráter que você falou que até... Isso. E ela é influenciada por todo esse sistema de complexidade. E como que trata? Então, o fibromialgia ele tem um padrão, né? Não, aí a fibromialgia ela é tratada de uma forma multidisciplinar, tá? Então, a gente aborda, né? Lógico que, tá? O paciente ele vai sempre ter um canal que está mais desregulado, tá? Isso sempre tem. E automaticamente, a partir daquilo ali, você já começa a entrar com o paciente, mas você tem que promover uma mudança de vida total no fibromialgia. Mas trata, normal. Você tem que tratar a parte mecânica, tratar a parte emocional, ele mudar a parte alimentar, mudar a nível de estresse, né? Então, aprender a controlar o estresse, ele vai ter que dormir melhor, né? Então, tudo isso vem um conjunto de profissionais. Uma coisa só. Tá? Então, eu, como fisioterapeuta, a minha competência é trabalhar a parte mecânica daquele paciente, né? Dar algumas instruções para ele em outros aspectos. Mas um fibromialgico, por exemplo, já é um paciente que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar mesmo. A dor crônica precisa de uma equipe multidisciplinar. O que é a fibromialgia? Para quem não... Eu não entendo muito. O que é a fibromialgia? A fibromialgia é vamos falar assim, você tem dores
né, musculares. É muscular, então. Inespecíficas por todo o corpo, né? Não quer dizer que você tem uma inflamação geral no corpo, tá? Você tem dores. É como se o seu sistema nervoso, né, periférico e central, ele não tem uma boa comunicação com o restante do corpo. Né? Então acontece isso. Você tem interpretações equivocadas de estímulos. Tá? Então, pro fibromialgico, no caso, né, o que acontece? Justamente isso que a gente fala. Existe uma condição dentro até da fibromialgia que se chama alodínia. Alodínia o que é? É um toque que não é nocivo. Dói. Né? Dói. Que louco. Dói. E não quer dizer que o tecido está inflamado. Entendi. Não é correlacionado com lesão tecidual. A pessoa não está lesionada, totalmente inflamada. Né? É uma alteração sensorial, né, que faz com que tudo seja interpretado de uma maneira disfuncional. Tá? Então, um desequilíbrio aí Sim, do neuronal com tudo. Num todo. Tá? Então, é um paciente que você precisa tratar ele de uma forma... Criança dá isso? Não. Não, é meio difícil. Então, é difícil. Então já geralmente é adulto, né? Depois de 40 anos, principalmente. Tá? E a fibromialgia ela é relacionada geralmente a um desequilíbrio em tudo isso que a gente falou até agora. É por isso que eu estou te perguntando em criança, então isso aí é muito ligado ao estresse, então Sim. Tem a ver com isso. Não só, né? Mas vamos falar que é o estilo de vida. Estilo de vida, isso. O estilo de vida da perfeito. pessoa. Sim, é o estilo de vida da pessoa. É totalmente interligado a isso. Como quase todas as doenças crônicas. Né? Por exemplo, as doenças metabólicas até, né? Se a gente pega diabetes, hipertensão, né? A questão do colesterol alto. Então, tudo isso se reflete em estilos de vida. A né? diabetes é... Tirando a diabetes já, então, tá? Mas a tipo 1. A tipo 1 é que ela é que a pessoa é insulina dependente e geralmente é uma condição que ela já genética. tem. Né? Sim. Agora, as outras é adquirido tanto guaraná e açúcar Isso. mesmo ao decorrer da vida. Estilo né? de vida. É estilo de vida mesmo. Estilo de vida. Estilo de vida, tá? Não vou falar todas. Sim, mas a maioria, né? Vamos entrar dentro daquilo, né? O normal é isso. Né? É acontecer dessa forma. Existem as exceções, tá? Mas o normal é isso. Mas a gente tem que lidar pelo normal, né? É como se fosse assim, existe aquela pessoa assim, você sabe que fumar faz mal. Sim. Né? Mas é bom, hein? Então. Só porque eu fumei muito tempo, mas parei faz uns sabe anos. que fumar faz mal. E aí, cara, vai fazer mal, vai te dar alteração no pulmão, no seu organismo inteiro. Hoje, né, a questão do fumar, né, da nicotina, tudo, ela sabe que é prejudicial para todo tipo de tecido no nosso organismo. Você vai, todo estudo que você vai ler hoje. Não tem jeito Primeira de fazer... coisa que está lá como fator de risco, tabagismo. Primeira coisa, cara. Todo estudo que você vai ler hoje. Desde hernia de disco, né, que você vai ler sobre dor crônica, tudo, tabagismo está sempre sendo citado como fator de risco. Né? Então você sabe que fumar faz mal. Né? Mas geralmente tem a exceção, cara. Tem aquele cara que fumou a vida inteira, vai fazer um exame de pulmão, o cara tem tá nada, normal, né? tem Mas nada. é exceção Mas mesmo, é né? exceção, entendeu? Então, assim, você tem que entrar na questão de o que é normal e o que não é normal. Ô, Leandro, eu quero te agradecer esse tempo que você passou aqui comigo aqui, ter aceitado o nosso convite por estar aqui no nosso programa. Eu sempre falo que o que eu mais gosto desse programa é essa oportunidade que eu tenho de sentar à mesa e conversar com as pessoas, assim, pessoa igual a você, assim, que ia ser difícil a gente ter essa oportunidade, né? Pra gente estar aqui sentado e bater nesse papo legal, né? Muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço o convite, estou disposto aí aos próximos. E vai ter próximo sim, porque nós já falamos mais de 1h20. Muito assunto para sintetizar em 1 hora. É verdade. Então fica aqui o convite, a próxima vez a gente sentar aqui também, tá bom? Pessoal, quero agradecer a você que está conosco aí e pedir para você que não é inscrito, se inscrever no nosso canal aí também, tá bom? E até o próximo Metamorfose, um grande abraço a todos.